Então, Sra. Vereadora, faz favor. Muito obrigada. Tentarei ser breve, mas vai ser difícil, Sra. Presidente. Mas farei um esforço. Muito bem. Bem, dizer-vos o seguinte. De facto, hoje tivemos aqui a apresentação da Via Longitudinal Sul com todas as vicissitudes que lhe são inerentes. Naturalmente, enalteço as declarações do deputado Salvador, porque, na realidade, é importante termos uma consciência dos atravessamentos viários que o concelho de Oeiras tem e, naturalmente, a ligação e o enquadramento que tem o concelho de Oeiras no contexto metropolitano e dizer-vos que, naturalmente, no âmbito do nosso programa político devidamente sufragado pelos eleitores de Oeiras, nós tivemos um grande enfoque nestes 4 anos na área da mobilidade. E estamos a cumprir. Aliás, a razão de que estamos a cumprir é que hoje temos aqui uma grande apresentação. E, portanto, durante estes 4 anos, realizámos muitos e muitos projetos na área da mobilidade. Não foi só a Via Longitudinal do Sul, porque quando estamos a falar de mobilidade, naturalmente, esta é uma das vias que poderá resolver muitos dos problemas em Oeiras. Mas temos muitas mais vias devidamente projetadas, prontas a lançar a empreitada da obra pública em Oeiras. A Via Longitudinal do Sul, como sabem, 7 troços. 4 troços, projeto em curso ou completados. 2 deles prontos a lançar a empreitada da obra pública. VLN, a engenheira Fátima Rebujo acabou de dizer que avançamos agora com o início do projeto. Portanto, existem já naturalmente troços que já são existentes, entre a rotunda do Pinhol e a rotunda do cemitério de Carnaxide, e avançamos agora com a contratação de projeto de execução e também estudo prévio até à plenitude da VLN, ou seja, até onde liga a Cascais, no bairro dos Navegadores, em Talaíde. Temos também o arruamento a sul da linha férrea, projeto também ele já concluído, que liga Santa Mar do Eiras ao bairro Joaquim Matias. Temos também a variante ao centro de Barcarena, que retira o tráfego do centro histórico de Barcarena, que liga Terceira, que é a Luz de Baixo, à Estrada Militar. Temos as ligações de Miraflores à Cril, como também temos a ligação da Cril ao nó do Alto Duque. Portanto, temos uma série de vias estruturantes que estavam preconizadas no nosso programa eleitoral, cujo projeto está concluído. Como sabem, e até temos aqui alguns engenheiros, o deputado Daniel Branco, sabe o que é fazer projeto em Portugal nos dias de hoje. Não é fácil. Aliás, hoje em dia estamos a demorar muito mais tempo a executar projeto do que propriamente a executar obra. Executar projeto desde as burocracias, desde contratar um projeto, desde a revisão de projeto, desde a concordância com as inúmeras entidades externas, é de facto difícil, complexo e moroso. Dizia o deputado Guzmão, de facto, temos ali um nó no âmbito da VLS, complicadíssimo, que é completar o nó do Oeiras. Finalizar o nó do Oeiras, meus caros, é crucial para resolvermos a mobilidade aqui na zona, neste epicentro de acesso à autoestrada. Está neste momento em curso um estudo preliminar, que estamos a desenvolver para estudo prévio, que é exatamente a ligação, o troço, se não me engano, que é o troço 3, que é a ligação entre a rotunda do Wind Club e a Quinta da Fonte, com a previsão de uma rotunda sobrelevada. Porque é que ainda não vos mostramos hoje com maior grau de pormenor? Porque, de facto, ainda estamos em sede de estudo preliminar, ainda não tem grande desenvolvimento, ainda não tem concordância das infraestruturas de Portugal, da Brisa, do IMT, e, portanto, estamos a desenvolver agora o estudo prévio para apresentar essas entidades e só depois da sua concordância, naturalmente, podemos ter um maior desempenho para apresentar aqui e desenvolvemos, naturalmente, o projeto de execução. Portanto, projetos, muitos. Na área da mobilidade, muitos mais, porque é, de facto, uma área crucial, vital, para desenvolvermos o nosso território e garantirmos a competitividade, a nossa competitividade. Esta via é uma via que já está prevista desde o Plano Diretor Municipal de 94, temos dito e voltado a dizer, revalidado no PDM de 2015 com a necessária discussão pública na altura e onde, naturalmente, esta via já estava prevista enquanto, eu vou dizer isto devagar, enquanto espaço
canal, com 2 sentidos. Nunca, em tempo algum, esteve previsto 6 faixas de rodagem, 4 faixas de rodagem ou 2 faixas de rodagem. Num plano diretor municipal, enquanto instrumento de gestão de território, só pode estar definido o espaço canal. E, portanto, não vale a pena gerarmos aqui equívocos ou desinformação. O que estava previsto há mais de 20 anos atrás é tão só um espaço canal com 2 sentidos. O deputado Miguel Pinto fazia menção à questão do alvará de loteamento 5 de 2000, o 5 de 2000, exatamente. 5 de 2000 ou 2002, o que seja. Mas é importante percebermos aqui o que é um alvará de loteamento. De facto, o que estava no alvará de loteamento é uma sugestão de traçado para esta via. Sugestão de traçado, meramente indicativo, não vinculativo. E, portanto, inclusive, não faz parte do projeto de infraestruturas deste loteamento. Portanto, eu penso que com esta explicação, Sr. Deputado, a sua questão está subejamente esclarecida. Depois, por outro lado, dizer também o seguinte, e que é muito importante. Nós não vamos replicar aqui a A5, Acril ou Acrel. O que nós vamos aqui colocar e construir é uma via, tenho dito isto várias vezes, uma via, uma avenida, com uma faixa de rodagem, ou melhor, com várias faixas de rodagem, mas com passeios confortáveis, com ciclovia, com árvores, com iluminação, a pensar no carro, sim, a pensar também no ciclista, a pensar também no peão, mas a pensar essencialmente nas pessoas. E por falar em pessoas, é importante dizer isto. Os oeirenses querem esta via. As pessoas que residem em Caxias querem esta via. A polémica instalada relativamente a um dos troços está só subjacente um conjunto de moradores. E nós aqui temos que repercutir o interesse público. E o interesse público é de todos os oeirenses. A construção desta via. Esta via da máxima importância, naturalmente complementada com as outras vias que acabei de mencionar. Dizer também que nós tivemos o cuidado, no âmbito deste projeto, como em outros projetos, e dado que agora podemos muitas vezes recorrer às tecnologias de informação, recorrer a imagens 3D, temos o cuidado de, em todos os projetos, fazer imagens 3D. Portanto, é absolutamente desonesto, quando temos este trabalho, depois ouvir dizer que aquilo que estamos a apresentar não vai corresponder à realidade. É, de facto, desonesto na ação política. Aliás, isto é uma verdadeira politiquice dizerem uma coisa destas. Porque, na realidade, estamos a falar aqui de imagens 3D que refletem naturalmente aquilo que vai acontecer quando implementarmos e construirmos esta infraestrutura. Naturalmente, acontece muitas vezes em sede de obra, fazemos reajustamentos. Acontece em todas as obras. Não há obra alguma que respeite escrupulosamente aquilo que está em projeto de execução. Há reajustamentos. Mas, genericamente falando, aquilo que está aqui representado é o que vai acontecer em obra. E mais, este projeto teve inúmeros reajustamentos. Por via de muitas reclamações que nos fizeram chegar os moradores, por via do estudo de ruído, por via do estudo de tráfego, por via daquilo que não é obrigatório, que é o estudo de impacto ambiental. E aqui não há nenhum segredo de Estado, Sr. Deputado Miguel Pinto. Todos os estudos que foram feitos estão e vão ser, se não foram entregues, foi mero lapso, mas serão hoje ou amanhã entregues. Não há qualquer... Senhor Deputado, se não lhe chegou, garanto-lhe que lhe vai ser chegado os 2 estudos que já estão finalizados. Naturalmente, o estudo de impacto ambiental não vai ser chegado, não lhes vão chegar a curto prazo por uma razão, porque estamos numa fase de contratação deste estudo, portanto é necessário contratar, é necessário a empresa desenvolver o estudo e logo que tivermos o estudo, naturalmente vinculativo, não obrigatório, mas vinculativo, naturalmente fazemos chegar esse estudo. Dizer também que há aqui uma questão que tem sido abordada recorrentemente e que também que não deixa de provocar naturalmente desinformação. A questão da REN. No âmbito do Plano Pormenor Norte de Caxias, prevê-se a exclusão de toda a área necessária para a concretização desta via. Aliás, a única zona delimitada em REN é tão só
Tão só o atravessamento da Ribeira de Barcarena. As imagens também são muito claras no que respeita aos afastamentos, às cotas e a todas as situações que foram acalculadas ao nível de projeto. Portanto, 30 metros de afastamento após o viaduto, mais 22 metros mais à frente, mais 3 metros mais à frente ao pé da 250 e ao nível da cota das garagens. O viaduto passa ao nível do segundo piso do primeiro prédio. Ao final do desempenho do viaduto já passa ao nível do primeiro piso. E, portanto, eu penso que todas as questões foram hoje absolutamente desmistificadas. Algumas outras questões que foram introduzidas, redução acústica, dizia a deputada Silvia Marques. Nós estamos, aliás, eu acabei por mencionar isto também em Assembleia de Freguesia, este Executivo está disponível, como estamos disponíveis em todas as obras, para colocar condicionantes acrescidos. Quero eu dizer com isto o seguinte: barreiras acústicas não estão previstas neste momento, mas poderão estar previstas. Naturalmente, estéticas. Não vamos colocar as barreiras acústicas que estão colocadas na A5. Mas vamos colocar barreiras acústicas com a necessária transparência visual e que naturalmente possa resolver ou possa permitir maior comodidade aos moradores. Dizia o deputado Guzmão, falava há pouco da questão das faixas. Senhor deputado, aquilo que hoje parece grande, amanhã é pequeno. E dizer que nós, naturalmente, não construímos infraestruturas nem equipamentos há 5 anos, há 10 anos. Temos que ter um bom horizonte temporal. Até porque estamos a falar de um investimento significativo. Esta via que está prevista desde 94, estamos a falar dos 4 troços, 18 milhões de euros. Portanto, estamos a falar de um investimento significativo. E quando estamos a falar de um investimento significativo do erário público, naturalmente temos que prever com um hiato temporal significativo. Vejamos, em 93 construímos a rotunda da Fonte Luminosa, que na altura era um projeto e uma obra megalómana do presidente Isaltino. Hoje em dia, já toda a gente se queixa que a rotunda é pequena. Toda a gente sabe que na altura de lançarmos empreitadas de obra pública, há controvérsia. Recordo-vos, quando fizemos a primeira fase da VLN entre a rotunda do Pinhol e a rotunda de Nova Carnaxide, recordam-se das providências cautelares que os moradores até instauraram? Hoje está construída. Hoje está construída. Eu agradeço o respeito porque eu não o interrompi, Sr. Deputado. Hoje está construída e os moradores acreditam naquela via. Mais, aquela via traz-lhes vantagens para o seu cotidiano. Passeio marítimo, a maior das controvérsias. Associações, providências cautelares. Temos alguma dúvida de que é... Ficaram. Porque aquilo que esse pequeno grupo de cidadãos que agora estão a preparar uma candidatura autárquica, o que esse grupo de cidadãos, o mesmo que fez a vigília na quinta-feira ali ao pé da Junta de Freguesia, liderados pelo deputado Miguel Pinto, portanto posso ser levado a concluir que era gente do Bloco de Esquerda. Pronto, se era um Bloco de Esquerda, tudo bem, é legítimo, não estou a contestar isso. Verifiquei que o líder era ali o seu deputado Miguel Pinto. Ora bem, o que é que acontece? Na verdade, durante anos andaram a mentir a toda a gente, porque diziam tudo. Diziam que a estrada passava por cima da escola, diziam que a estrada passava por 3º ou 4º piso dos edifícios, que a estrada que era um viaduto, não sei mais e tal, e depois a montanha paria um rato. Ao contrário, porque neste caso a montanha estava do lado de lá e o rato estava daqui. Mas este é um rato, ainda está ali outro, pronto. Ok, mas quer dizer... Sr. Deputado, está a ver o sentido que eu estou a dar à questão. Quer dizer, na realidade, este pequeno grupo de moradores apresentava isto como se fosse absolutamente uma intrusão extraordinária nas vidas das pessoas. Uma coisa que vai valorizar aqueles prédios todos. Por acaso vai valorizá-los porque uma avenida destas, ali entre prédios, nas traseiras do prédio, só vai valorizar os prédios. E os moradores, a maioria dos moradores sabem isso. E, portanto, como muito bem disse aqui a Sra. Vereadora Joana Batista, o interesse público tem que estar acima disto tudo. Ora bem, portanto, daqui a 50 anos, o Sr. Deputado Nuno Guzmão, como é que é? Ora bem, o Sr. Deputado Daniel Branco também falou no Espaço Canal, mas eu, em relação ao Sr. Deputado Daniel Branco, quero dizer o seguinte.
É claro que um projeto é sempre precedido de um anteprojeto ou de um estudo prévio, de um programa, disso tudo. Mas há uma questão que o Sr. Deputado deixou subliminarmente uma crítica à Câmara Municipal que eventualmente não sabia ou não estava disposta a dialogar com os cidadãos. Quero dizer que até pela minha idade, tenho uma paciência extraordinária nessa matéria. E então para os cidadãos de Oeiras eu tenho a paciência toda do mundo. Para os cidadãos de Oeiras eu tenho a paciência toda do mundo. E eles sabem isso. Eles sabem isso. Ora bem, então o que é que acontece? Naturalmente que o seu deputado Miguel Branco, até pela experiência que já teve como Presidente de uma Câmara, sabe muito bem que os problemas deste Conselho não se resumem a uma estrada, a um pequeno troço ali no Braganhal. Problemas como este, mais graves ainda, eventualmente, temos todos os dias em todo o Conselho. E alguém ouve falar neles. Às vezes pode haver um ou outro, naturalmente, mas as coisas são resolvidas. São resolvidas como? Com diálogo. Ora bem, só que há quem não queira diálogo. Este grupo nunca quis diálogo. Eu recebi, a primeira pessoa que recebi, penso que foi a senhora Mónica Albuquerque. Portanto, recebia por 2 vezes. Depois recebi ainda num outro grupo. A propósito deste caso, procurei explicar-lhes qual era a situação. Remeti-as para os serviços. Disse que as portas da Câmara estavam abertas. Não é? Ora bem, na realidade, em contrapartida, o que é que via? Nas redes sociais, insultos à Câmara Municipal, ao Presidente da Câmara, chamavam tudo à Câmara Municipal, ao Presidente, etc, etc. Isto é forma de dialogar. As pessoas, quando querem dialogar, são construtivas. Ora bem, este grupo nunca foi construtivo, até que finalmente tirou a máscara. Pronto, agora compreendo. Era muito agressivo, era de uma agressividade extraordinária, quer comigo, quer com os técnicos da Câmara. Agora percebi. A agressividade tinha por trás uma candidatura. Mas tudo bem, ainda bem que há mais uma candidatura, porque cada candidatura apresenta os seus programas, apresenta os seus projetos e o eleitorado escolhe. Portanto, os cidadãos de Caxias já sabem que com esta candidatura, com esta não é com a minha, com a Dom, com a outra, com a tal que se está a preparar, não há VLS. Comigo há. Comigo, em Presidente da Câmara, a VLS vai construir-se em diálogo com os moradores, com todos os moradores que quiserem ter um diálogo construtivo com a Câmara. E, portanto, eu admito perfeitamente, e não tenho dúvidas, este projeto, mesmo apesar da agressividade de 3 ou 4 moradores, nas redes sociais não foram corretos com a Câmara Municipal. Tem que haver educação. Aí está, tem que haver educação. E muitas vezes não há. As pessoas não podem deixar cair o verniz só porque já não estão a falar diretamente com o Presidente da Câmara. Quando estão a escrever numa rede social, estão a falar do Presidente da Câmara. E estão a falar dos serviços técnicos da Câmara Municipal. As pessoas têm que ter o mínimo de educação, não é? Porque depois, obviamente, não podem ser recebidas com a mesma cordialidade, não é? Mas qualquer projeto, seja apresentado com educação ou sem educação, isso não é relevante. O que importa é olhar para a crítica. E, portanto, desde o início, quando começou a haver polémica acerca deste projeto, a questão que nos perguntámos várias vezes, bom, será possível melhorar este projeto? Quer dizer, o estudo aponta para esta altimetria, para aquela, não sei o quê. Bom, é possível, quer dizer, afastar o máximo possível da via ou dos passeios, dos edifícios, baixar ao máximo de maneira a que não afete a habitação propriamente dito e passe ao nível das garagens. Portanto, este tipo de discussão, quero dizer que houve várias vezes, porque naturalmente nós não somos surdos nem mudos, não é? Ouvimos, e mesmo que as pessoas não apresentem corretamente um problema, se o problema existe, nós temos que olhar para ele. Não é pelo facto do mensageiro não ser o mais adequado à apresentação do problema que nós acabamos com a mensagem, de maneira nenhuma. Ora bem, eu ainda há dias, ainda bem que o Sr. Deputado Daniel Branco falou nisso, e eu ainda há dias falava numa questão, já agora eu pedia à Gerapate, se faz favor, que ponha aquela imagem que apresenta esse troço. Já não dá. Hã? Mas é uma imagem lindíssima que eu não tinha visto e que vi ali agora. Bom, então eu digo como é que é. Bom, também sem imagem, espero por palavras chegar lá. O que eu disse ali ao Sr. Deputado Daniel Branco foi que até havia hipótese, dando-lhe a deixa, já tinha o Estado disso, de poder eventualmente baixar ainda mais um bocadinho o viaduto. E porquê? Porque a Câmara, precisamente na semana passada, portanto, estão a ver, as coisas acontecem, quer dizer, na semana passada, e embora já... É esta imagem aqui. Bom.
esta imagem aqui está pequena, mas espero que todos vejam bem onde é qual é a inserção. Bom, o que eu quero é que vejam esta quinta que está aqui, que é a Quinta do Jardim. Bom, esta Quinta do Jardim, que é uma quinta dos Ludovice, que foi arquiteto-mor do reino, e, portanto, é de um tempo em que as primas casavam com os primos, portanto, que era estava tudo dentro da família, que era para a fortuna não passar para o outro lado, e, portanto, esta quinta que, portanto, neste momento julgo que serão vários herdeiros, mas tem um casal que ainda vive lá, e que eu tive a oportunidade de visitar na semana passada, na quinta-feira, na sexta de manhã. E, portanto, há a possibilidade de a Câmara poder vir a comprar esta quinta. É realmente uma quinta muito bonita, com azulejos do século XVII, aliás, a quinta é do século XVII, embora a maioria dos azulejos que tem lá por dentro são do século XVIII. Portanto, era uma quinta, e para ter uma ideia, todo este espaço que há por aqui fora, mais ou menos até aqui, até onde vai passar o viaduto, o terreno é da quinta. O terreno é da quinta. Pertence a esta quinta aqui. Mas depois, na margem direita da Ribeira, do outro lado é a Pedreira Italiana, onde está a ser construído um parque urbano com esta dimensão aqui. O parque urbano esse deve ficar pronto agora no fim de maio, princípio de junho. Esse parque urbano concluído vai ligar a este, se comprarmos este terreno, que por sua vez prossegue até quase aos Unidos Caxienses. Portanto, também há uma negociação para a Câmara de Castro. Ora bem, chegando aqui aos Unidos Caxienses, passa para o jardim do outro lado da Cartucha. Portanto, estão a ver o parque urbano extraordinário que se vai fazer aqui e que estes moradores, exatamente, os moradores aqui e aqui, estes aqui e deste aqui, bem, este baixo também, eles é que vão ser os beneficiários deste parque fabuloso. Bom, e então o que é que acontece? Este arco desta casa, a estrada que passa por baixo do futuro viaduto, pois tem que passar aqui nesta. Ora bem, não faz sentido que este viaduto tenha uma altura maior do que tem ali naquele arco. Porque pode passar aqui, mas depois chega além, tem que virar para trás. De maneira que, eu já tinha referido que aos serviços, olha, vejam lá se conseguirem baixar um bocadinho em função daquele arco, não sei o que mais e tal. E agora até reforcei justamente na semana passada, porque fui lá ver, apesar do projeto estar pronto, estamos sempre disponíveis, se for possível, agora de acordo com os estudos que vão fazer, se for possível baixar ainda mais um bocadinho, não é? Tudo bem, baixa em função daquele túnel, que não faz sentido realmente ter carros com uma altura maior. Mas, na realidade, o que é importante é que o estudo que vos foi apresentado agora, eu compreendo que quem quer dizer mal diga que este estudo é falso, que isto é uma ficção, que estes 3D estão inventados. Compreendo perfeitamente. E porquê? Porque nem eles acreditavam naquilo. Portanto, os moradores, neste momento, esses ditos moradores já só estão a discutir, não é por questões técnicas, não sei se se perceberam, já estão a discutir por questões políticas. É uma bandeira para a campanha eleitoral. É uma bandeira para a campanha eleitoral. Mas se só tiverem esta bandeira, também não vão longe. Miguel Pinto, cuidado, porque isto pode inquinar o Bloco de Esquerda. Estar a defender isto. Mas a realidade é esta. O que se mostrou é real. Quer dizer, o que se mostrou é real. Obviamente que ninguém pode reclamar. Não há razões para reclamar perante um estudo destes. Porque passa nas traseiras do prédio, não afeta rigorosamente ninguém. Passa, a maior parte dele passa enterrado, abaixo dos andares. É preciso dizer isto. Na realidade, ninguém é afetado por esta via. O ruído, pode haver ruído, mas isso o ruído já tem com outra estrada que passa do outro lado, que lhe faz mais ruído com certeza. E, portanto, hoje há métodos, há técnicas de trabalho e tecnologias, naturalmente, que podem ser aplicadas e que reduzem, naturalmente, ao máximo. E nós faremos tudo o que for possível para reduzir, em diálogo com os moradores. Agora, é preciso que eles queiram dialogar connosco. Na verdade, os que vieram falar connosco não queriam dialogar, só queriam falar de política. Nós, de política, discutimos com políticos, não é? Quer dizer, com os cidadãos discutimos problemas realmente reais, problemas dos cidadãos. Aliás, eu devo dizer que ainda não recebi, estou à espera de receber, nenhum morador real daqueles prédios. Ainda não recebi nenhum que se identificasse, eu moro no segundo andar do prédio tal.
Porque eu estou disponível para receber os moradores todos, naturalmente, sempre estive. Não é? Agora, para fazer política, não. Quer dizer, a senhora Mónica Albuquerque, que foi uma que eu recebi, mais outras pessoas, outras candidatas cujo nome eu já não me lembro. Portanto, uma série de gente que, de facto, está a fazer política à custa disto e dos moradores. Depois de verem este estudo, eu acho que as pessoas perdem os argumentos. Agora, o senhor deputado Daniel Branco falou realmente da questão desta ligação, do diálogo. Olha, a vereadora João Batista falou no problema da estrada de Leão-Talaída. Olha, é um bom exemplo. Toda a gente vai ficar surpreendida por quando saem de Talaída em Cascais e vão entrar em Oeiras, vão ter uma avenida que as vai ligar até Leão. Agora imagine o diálogo que a Câmara tem que ter com aquela gente toda, porque nos casos é preciso tirar-lhe um bocado do quintal, noutra é preciso tirar-lhe um muro, numa outra é preciso uma sede, e por aí fora estamos a falar numa extensão para aí de 2 km, desde a Ribeira de Talaída até lá. Depois, Porto Cruz, o Ministério Público tentou uma providência cautelar a pedido de muita gente. E ainda bem. Eu próprio aqui na Câmara, aqui na Assembleia, disse várias vezes ao Sr. Deputado Mel Pinto, se achavam que o dito loteamento violava o plano, ou que o plano violava o plano diretor municipal, fossem para tribunal. Portanto, eu sei que houve vários grupos de cidadãos que apresentaram essas reclamações no Ministério Público, na Judiciária, no Provedor de Justiça, no Presidente da República, etc. E, portanto, o Ministério Público deu andamento às reclamações que lhe chegaram. Portanto, nada de especial. Cumpriu o seu dever. Chegaram lá reclamações e o Ministério Público, naturalmente, deu andamento a esse processo. Vamos ver o que é que vai dar agora. Não é? Por exemplo, aqui o dito Mamarracho dos Poetas andou 13 anos. 13 anos. Podia ter levado à falência o proprietário, vá lá, por causa de outras coisas não foi à falência, lá se aguentou, e 13 anos depois construiu-se exatamente como estava previsto. O tal Mamarracho dos Poetas, porque afinal foi feita uma providência cautelar, seguiu os seus trâmites, os tribunais na primeira, na segunda e na terceira instância deram sempre razão à Câmara e ao promotor, e pronto, e lá está construído o dito Mamarracho dos Poetas, que por acaso não é tão mamarracho como isso. É um edifício interessante. Portanto, gente boa e bem formada do Conselho. É verdade, por isso nos dá também muito trabalho. Quer dizer, isto, o Sr. Deputado tem razão. Dá-nos muito trabalho, mas também nos dá muita ajuda. Nem imagina a quantidade de sugestões, de documentos, de relatórios, etc., que a Câmara de Oeiras recebe diariamente de cidadãos, uns especialistas em hidráulica, outros em ambiente, outros em alterações climáticas, outros em conforto urbano, outros, enfim, nas mais diversas áreas. Nós recebemos no desporto, na cultura, nós recebemos, não há dia nenhum que nós recebamos na Câmara contributos dos cidadãos. Isso é positivo. Não, termino. Senhora Presidente, acho que está tudo dito. Acho que esta apresentação... Quero felicitar os técnicos da Câmara. Acho que foi uma apresentação brilhante, há que o reconhecer. Brilhante. Eu não a tinha visto ainda com a devida atenção, porque mostraram um ecrã pequenino. Depois vi que na Junta de Freguesia foi num ecrã enorme. Ali tenho pena que aqui na Assembleia não seja possível ter o ecrã que está no átrio, e que foi lá que foi feita a sessão da freguesia, e eu compreendo que as pessoas tenham ficado encantadas com este projeto. Realmente são os milagres do 3D que nos permite visualizar, ou melhor, antever aquilo que o futuro nos traz. Portanto, isto é século XXI. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado aos técnicos da Câmara, às senhoras engenheiras, pela vossa apresentação, que acho que foi esclarecedora. Penso que não haverá tantas dúvidas a partir de agora como as que houve até aqui. Bem, meus caros, nós